E eu te quero também. E eu te amo. E eu levo bem. E grita que você me quer. Eu vou gritar também. Yeah, 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 yeah. Olá, como vão? Estão me ouvindo aí? Oi, Meilane. E aí, Elias? Beleza. Vamos lá, pessoal. Estão me escutando, a gente já pode começar. Alguns recadinhos, principalmente para Meilane e para Maria Luísa. As aulas estão postadas no Conecta, tá? E a gravação também da revisão já foi postada, o videozinho. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. A Meilane agora já está aparecendo para mim, viu, Meilane, lá na lista. Agora seu nome já está ok lá. Acho que já está tudo certo, tá? Eu vou projetar aqui os slides para a gente continuar a nossa conversa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre prótese parcial removível hoje. Uma aula muito importante, que é a aula de planejamento. Princípios para o planejamento. Muito bem. Slides compartilhados. Vamos lá. Pessoal, a gente já vem falando sobre prótese parcial removível há algumas aulas. E hoje a gente continua. E eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos que precisam ser levados em consideração no momento de a gente definir como que vai ser essa prótese. Onde que essa prótese vai ser confeccionada? Sobre quais dentes, sobre quais estruturas essa prótese vai ser confeccionada? Hoje a gente precisa entender um pouquinho que os princípios que estão relacionados à definição da prótese propriamente dita. A gente vai começar a entender como é que a gente diz para o laboratório que jeito é a prótese que a gente quer, né? A gente vai entender um pouquinho sobre princípios para o desenho das próteses parciais removíveis. Vocês já sabem, já viram, já entenderam, já visualizaram o que são próteses parciais removíveis, né? Aí na imagem nós temos dois exemplos. Uma prótese parcial removível inferior, posicionada sobre o modelo de gesso, e uma prótese parcial removível superior. Ambas são próteses parciais removíveis, né? São próteses que têm uma estrutura metálica, uma outra porção em acrílico, ela repõe dentes que estão ausentes, né? E ela se distribui por toda a boca, se adaptando sobre alguns dentes. O que a gente vai começar a entender hoje é como é que eu defino esse design da prótese? Como que eu planejo? Como é que essa prótese vai ser? Que dente que eu vou usar como pilar?
naquele dente pilar, onde é que eu vou posicionar o grampo, o meu apoio. Então, hoje a gente começa a entender um pouquinho sobre isso. Existem algumas regras, existem alguns princípios que a gente tem que levar em consideração. Quando vocês estiverem lá na clínica, a partir da clínica 3, vocês já vão fazer prótese parcial removida. Quando vocês estiverem na clínica, a gente só começa a desenvolver as próteses na boca do paciente depois que essas próteses estiverem planejadas, né? Depois que elas estiverem planejadas. Então, a gente só aprova a execução em boca depois que o planejamento estiver aprovado por nós, né? Muito bem. Para que a gente chegue nessa situação de prótese que vocês veem na imagem, existe justamente um planejamento prévio. E esse planejamento prévio, ele é executado a partir de um desenho. Então, o que vocês estão vendo aí na imagem é justamente o desenho de uma prótese parcial removível inferior, por uma vista frontal e uma vista posterior, né? Olhando de frente e olhando por trás. Nós estamos vendo aí na imagem o desenho da estrutura metálica. Para essa prótese, para esse desdentamento, o profissional planejou uma específica estrutura e o desenho que representa essa estrutura é esse que ele fez aí. É este desenho que precisa ser feito sobre os modelos de estudo, os nossos modelos iniciais. Esse desenho vai para o laboratório e, baseando-se nesse desenho, é que o técnico vai confeccionar a estrutura metálica propriamente dita. Então, a minha comunicação com o protético é através desse desenho. A minha comunicação com o técnico é através do desenho. Se eu não mando para ele o desenho, ele não sabe o que executar. Existem inúmeras possibilidades. Então, para que ele saiba o que precisa ser feito, eu preciso enviar para ele o desenho daquilo que eu quero. A responsabilidade do planejamento é do profissional cirurgião dentista, é minha, né? Eu é quem planejo. Muito bem, e para a gente fazer esse desenho, para a gente construir esse desenho sobre o modelo inicial, é preciso que a gente leve em consideração alguns princípios. Nesses princípios, eles precisam contemplar alguns requisitos que estão totalmente associados ao sucesso da nossa prótese. Existem alguns requisitos básicos para que a nossa prótese realmente seja efetiva enquanto um aparelho reabilitador. Minha prótese, obviamente, precisa ter retenção, precisa ter estabilidade, precisa ter suporte. São princípios básicos de uma prótese móvel, de uma prótese removível. De fato, essa minha prótese em boca precisa devolver ao paciente a capacidade de sorrir, a estética, a beleza. E a função. E junto da função também a fala. Eu tenho que permitir que meu paciente volte a mastigar e conversar. Então, esses princípios que a gente vai entender a partir de agora, eles precisam ser analisados, estudados e contemplados no nosso planejamento, porque é a partir deles que a gente consegue retenção, estabilidade, suporte, função e estética. Esses princípios biomecânicos são essenciais para o planejamento das nossas próteses parciais removíveis. Muito bem, vamos lá, bastante atenção. Vocês já aprenderam que nós temos duas possibilidades de transmissão dos esforços, das cargas que incidem sobre a prótese para a sua área de assentamento, que está logo abaixo, o osso que está embaixo. Existem duas possibilidades, né? Aquela transmissão que acontece através dos dentes, e para que isso aconteça, eu preciso de próteses que se apoiem
sobre dentes, que são as próteses dentossuportadas. Então, a gente tem aqui nesse primeiro exemplo uma prótese dentossuportada. Eu tenho um dente pilar para cada lado vizinho do meu desdentamento. E quando o paciente mastiga, a força que incide sobre a prótese, ela é transmitida através do apoio para o dente pilar e do dente pilar ela vai para o osso. Mas a gente ainda tem uma outra modalidade protética, que são as próteses dentomucossuportadas, que são aquelas situações em que a gente tem desdentamentos posteriores, né, classe 1 e classe 2 de Kennedy, ou ainda desdentamentos exclusivamente anteriores, tipo classe 4, bastante extensos. Essas próteses em que nós não temos pilares posteriores, ó, não tem um dente pilar aqui atrás. Essas próteses, elas se apoiam sobre dentes, olha aqui os dentes pilares, ó, eu tenho um aqui e outro de cá. Mas eu também tenho um apoio da prótese bastante extenso sobre a mucosa. E a força mastigatória que incide sobre essa prótese, ela é transmitida para o osso que está logo abaixo, nessa situação, de duas formas. Uma forma justamente através do dente pilar, e outra forma através do rebordo que está logo abaixo desses dentes artificiais. Nas próteses dentomucossuportadas, eu tenho uma condição de suporte sobre mucosa que precisa ser trabalhado com bastante cuidado. Porque o osso que está embaixo desses dentes artificiais é um osso que não tolera muito a incidência de forças. Esse osso não gosta de força. Então, eu preciso de uma estratégia, um planejamento para minimizar essa força que é incidente sobre essa área de assentamento. Vejam só que interessante. Deixa eu apagar aqui o que eu desenhei. Nós temos aí justamente um esquema de uma prótese dentossuportada e outra dentomucossuportada. Vamos observar aqui as diferenças. Vejam que na nossa primeira imagem de uma prótese dentossuportada, eu tenho dentes pilares anteriores e posteriores à minha área desdentada, né? Eu tenho dente pilar antes e depois da área desdentada. E esses dentes pilares, eles têm uma estrutura ao redor da raiz, que é o ligamento periodontal. Se a gente observar aqui, a gente vê que nós temos o ligamento periodontal em ambos os dentes, anterior e posterior à área desdentada. Esse ligamento periodontal, ele colabora muito na absorção do esforço mastigatório que é incidente sobre a prótese. A força que incide aqui em cima, durante a mastigação, é transmitida aos dentes pilares através do apoio e se dissipa lá para o osso através do ligamento periodontal. É uma condição bastante interessante, né? Nosso ligamento periodontal tem uma articulação, ele tem um leve movimento e funciona justamente como um amortecedor. Agora, quando a gente analisa a segunda imagem, a situação é um pouquinho diferente. A gente tem também um dente pilar, que tem um ligamento periodontal, que vai absorver parte dos esforços mastigatórios, mas nessa situação,
nós temos uma região posterior desdentada, um extremo livre. E a força incidente aqui sobre a prótese, ó, ela inevitavelmente vai ser transmitida ao rebordo que está embaixo, não somente ao dente pilar, né? Porque agora eu só tenho um dente pilar. E quando a gente calcula a capacidade de suportar as forças mastigatórias, e quando a gente calcula quanto de força nessas situações é incidente sobre o dente, sobre a fibromucosa, a gente percebe que enquanto o dente sofre uma força de uma intensidade, a mucosa acaba absorvendo uma força 10 vezes maior do que o dente. Ela tem uma resiliência própria e por conta dessa resiliência, a força sobre ela acaba sendo potencializada. A fibromucosa é resiliente, né? Então percebam que ter extremidades livres por si só já é algo não muito bom para a prótese. Não é interessante que a minha fibromucosa receba tanta força. O interessante seria que o dente recebesse e transmitisse para o osso que está embaixo. Mas percebam que nessa situação de extremidade livre, a minha fibromucosa, ela recebe uma carga, uma força 10 vezes maior do que aquela que incide sobre o dente, tá? Vamos nos atentando a isso, porque a partir dessa situação, a gente traça um princípio, a gente estabelece uma regra, e essa regra a gente vai usar sempre. São 6 regrinhas. E essas 6 regrinhas, elas vão sempre estar por perto quando nós estivermos elaborando próteses. Elas sempre vão estar por perto. Então, vejam só. Nós temos uma condição de extremidade livre. Eu não consigo reverter essa situação. Meu paciente perdeu dentes posteriores. E eu não quero que o meu osso, que está nesta região de extremidade livre, que ele receba uma intensidade de força tão grande. E a gente já viu que isso vai acontecer. Mas eu preciso tentar contornar essa situação, né? E a gente sabe muito bem que quanto menor a área em que eu aplico uma determinada força, maior é a intensidade da força justamente aplicada naquela região. Para que eu melhore a concentração de tensão em uma determinada área, eu preciso aumentar aquela área que recebe o esforço. E é justamente considerando isso que a gente traça essa primeira regra, esse primeiro princípio. Próteses de extremidade livre, elas são terríveis, devem ser planejadas para que obtenhamos efetivo suporte mucoso. Significa que eu preciso que a minha prótese esteja muito bem adaptada sobre a sua área de assentamento e que ela se estenda sobre a área chapeável que pode receber essa prótese. Eu preciso que a minha prótese esteja muito bem adaptada, porque se ela não estiver bem adaptada, eu vou piorar essa situação de movimento da prótese sobre a fibromucosa, e eu vou acabar incidindo sobre a fibromucosa mais força ainda, né? Então, vejam bem, eu preciso de uma excelente adaptação da minha prótese
sobre a minha área de assentamento, e traduzindo isso é efetivo suporte mucoso. Só que eu preciso de um procedimento para conseguir isso. Eu preciso fazer algo durante a confecção da minha prótese para que eu tenha justamente esse efetivo suporte mucoso. O que vocês acham que é preciso que eu faça com bastante critério para que eu dê condições para a minha prótese de que ela tenha um contato íntimo com a mucosa, que ela realmente se adapte muito bem? O que eu preciso fazer durante a confecção dessa prótese? Meilane, Maria Luísa, Elias também, se quiser opinar, fica à vontade. O que eu preciso para que a minha prótese tenha uma ótima adaptação? Aí, Elias, isso aí. Uma moldagem impecável. Muito bem. É isso mesmo. Eu preciso moldar. Muito bem. Preciso de uma moldagem impecável, né? Consegui abrir o chat aqui, tá? Não estava bem. Agora sim, moldagem excelente, que o Elias disse. E é isso mesmo. Eu preciso de uma moldagem muito bem feita. Porque quando eu moldo muito bem, eu tenho condição de confeccionar a minha prótese sobre um modelo de gesso muito fiel à realidade da boca. E se eu tenho um modelo de gesso que reproduz a boca e eu faço uma prótese sobre ele, se a prótese se adapta muito bem sobre o modelo, ela também vai se adaptar muito bem sobre a boca. E aí o primeiro princípio está contemplado, né? Então eu preciso de uma moldagem impecável, com muito critério, com uma técnica bem executada, com materiais de qualidade, para que eu tenha uma réplica da boca que seja realmente representativa da boca. Primeiro princípio, tá? Primeira regra, a gente precisa ir guardando isso. Vamos lá, vamos seguir adiante. Nós temos aí um dente inserido sobre o osso, no interior do osso alveolar, né? Vocês sabem que existe um ligamento periodontal ao redor dessa raiz. Esse ligamento periodontal tem uma série de funções, dentre elas, absorver uma parte da carga que incide sobre o dente. Esse ligamento constitui uma articulação, tanto que quando a gente movimenta os dentes, a gente percebe que eles têm uma leve mobilidade. E quando a gente perde sustentação, a gente perde a área de ligamento periodontal, a gente aumenta a mobilidade do dente, né? Só que olha que interessante. Nosso ligamento periodontal, ele é meio enjoado, sabe? Ligamento periodontal é um trem meio enjoado. Ele só vai bem com forças que incidem no longo eixo do dente. Com forças que incidem nesse rumo aqui, ó. Essa força que incide no longo eixo do dente é bem legal para o ligamento periodontal. Ele tolera bem esse tipo de força. Mas as forças que incidem lateralmente, o ligamento periodontal não gosta muito. O ligamento periodontal não gosta de força lateral. Eu vou até fazer um xizinho aqui, ó, em vermelho, para vocês entenderem que o ligamento periodontal não gosta de forças laterais. Ok? Agora me diz uma coisa, o João não está aí, ele me responderia isso com muita facilidade. Quais situações em odontologia que a gente aplica uma força lateral no dente para desenvolver um determinado procedimento, que é inclusive deletério para o dente? Quando que em odontologia eu preciso aplicar uma força lateral?
Quando é que a gente faz isso? Quando eu quero fazer o quê? Vocês se recordam que movimento a gente faz quando nós estamos luxando o dente? O movimento de luxação é justamente o movimento que a gente faz no sentido lateral. E quando a gente faz esse movimento no sentido lateral, o que que acontece com o ligamento periodontal? Ele vai se rompendo, o osso vai se expandindo até que a gente extrai o dente. Pessoal, deixa eu só acender a luz aqui um minutinho só, que já tá ficando escuro. Peraí. Pronto. Então, o ligamento periodontal não tolera bem as forças. E se a gente tiver uma força lateral incidindo sobre o dente constantemente, ligamento periodontal e osso não vão gostar disso. E isso a longo prazo vai acabar gerando um processo de reabsorção. O osso vai ser reabsorvido e para o dente isso é péssimo. Né? Isso é péssimo. Muito importante que a gente entenda isso, porque a partir de agora a gente vai compreender onde devem ser posicionados os nossos apoios. Muito bem. Quando a gente está estudando prótese parcial removível, quando a gente está estudando o funcionamento dela sobre os dentes, a gente precisa estudar também alguns princípios físicos que são chamados de alavancas e planos inclinados. As alavancas e planos inclinados são justamente princípios da física que às vezes incidem sobre os dentes, às vezes acontecem sobre os dentes. E quando eu tenho sobre o dente a incidência de uma alavanca ou plano inclinado, eu tenho uma possibilidade muito grande de gerar sobre esse dente uma carga torsional, uma carga oblíqua, uma carga lateral que o dente não gosta. Ou seja, alavancas e planos inclinados são coisas ruins para os meus dentes pilares. Nós vamos entender já já o que são essas alavancas e planos inclinados. Mas não são coisas boas. O ideal é que eu elimine isso do meu planejamento, que eu faça uma prótese para eliminar o surgimento de alavancas e planos inclinados. Nem sempre a gente consegue. Por que que eu quero eliminar essas duas situações? Porque elas geram carga torsional e o dente não gosta disso. O osso alveolar não gosta disso, ele reabsorve. E considerando tudo isso, a gente precisa se atentar ao planejamento dos apoios sobre os dentes pilares. Eu preciso planejar muito bem onde colocar os apoios dos dentes pilares. Né? Nesse sentido, a gente precisa entender onde serão confeccionados os nossos nichos, os nossos planos guia. Vamos lá. Olhem só essa imagem, bastante atenção para vocês entenderem. A gente está falando aqui sobre plano inclinado. Vou dizer para vocês o que que é um plano inclinado. Se a gente pensar no nome, fica fácil de entender, né? Pensando no nome, fica fácil entender. Plano inclinado é um plano inclinado. Aqui na imagem a gente vê isso, uma superfície plana, inclinada. Plano inclinado. Agora vamos lá. Sobre esse plano inclinado, sobre esse triângulo aqui que a gente está vendo, foi posicionado um outro. Com uma superfície plana também. Uma superfície plana em contato com a outra. Agora, sobre essa área superior, a gente aplicou uma força.
A gente aplicou uma força. E por conta desse triângulo superior estar apoiado sobre uma superfície plana inclinada, a tendência é que este triângulo superior escorregue. Né? Só que à medida que ele escorrega, ele acaba pressionando esse triângulo inferior e pode existir também uma tendência de que esse triângulo inferior também se movimente. E essa situação, ela pode acontecer nos dentes, né? Eu tenho um plano inclinado, posicionado um sobre o outro. Quando eu aplico uma força sobre o plano superior, a tendência é que ele escorregue, seguindo o direcionamento do plano. Mas à medida em que eu aplico essa força é transmitida para o plano que está abaixo, que também tende a deslocar no sentido oposto. É uma condição de ação e reação. Agora vamos analisar os dentes. Nós estamos vendo na imagem inferior dentes anteriores. Dentes anteriores. E nós estamos observando no primeiro esquema um dente anterior, provavelmente um incisivo central. E sobre esse incisivo central foi posicionado um apoio. Então, observem aqui que nós temos um apoio. Vamos imaginar que sobre este apoio, vou até apagar esse desenho que eu fiz para ficar mais fácil de entender. Vamos imaginar que sobre este apoio, que está posicionado sobre uma superfície plana, que sobre este apoio incida uma força. Vai incidir uma força aqui em cima. Bom, se esse apoio, que tem uma superfície plana, está posicionado também sobre o dente, sobre a face palatina do dente, que é plana, qual é a tendência? Quando a força incidir sobre esse apoio, a tendência é que esse apoio escorregue sobre a superfície plana. Do mesmo jeito que aconteceu com os triângulos aqui em cima. Do mesmo jeito. Só que à medida em que o apoio escorrega sobre a face palatina, que é plana, eu tenho também a geração de uma força em um sentido oposto, lateral. E dente não vai bem com força lateral. Dente não combina com força lateral. Por quê? Porque o osso, o ligamento periodontal não absorvem bem esse tipo de carga e a longo prazo o osso vai reabsorvendo, o ligamento periodontal vai cedendo e a gente tem um processo de luxação a longo prazo. Eu preciso resolver esse problema. Eu não posso permitir que este plano inclinado aconteça sobre essa superfície. Não posso permitir que isso aconteça. Eu preciso pensar em algo. E a estratégia foi justamente confeccionar uma cavidade para que dentro dessa cavidade o meu apoio se posicione. E nessa condição, a força incidente sobre o apoio seja transmitida por longo eixo do dente. Por longo eixo do dente. Então vejam só. Nós estamos falando da importância de um apoio. E percebam que agora o meu apoio posicionado dentro do nicho não tem chance, não existe a possibilidade para que ele
se desloque, escorregue. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque ele está alojado lá dentro do nicho. Ele não vai se deslocar sobre a superfície plana, porque agora eu não tenho mais uma superfície plana, eu tenho um nicho preparado. E a força que incide sobre o apoio, ela não vai mais deslocar o dente no sentido lateral, ela incidirá no longo eixo do dente. E dente prefere forças que incidem em seu longo eixo. O ligamento periodontal gosta mais dessa força. Tá? Se não estiverem entendendo, por favor, me perguntem, ok? Fiquem à vontade. Plano inclinado. Nós já percebemos, então, que eu preciso tentar eliminar plano inclinado e uma alternativa para fazer isso é a confecção de nicho. Por isso, por mais este motivo, não existe prótese parcial removível feita sem que eu tenha confeccionado nicho. Não existe isso. Tá? Não existe prótese removível feita sem nicho. Além dos planos inclinados, a gente precisa entender e cuidar do surgimento de alavancas. As alavancas são muito úteis em uma infinidade de situações, inclusive na odontologia. Inclusive na odontologia. A gente, quando está fazendo exodontia, a gente usa o princípio da alavanca justamente para fazer a luxação de um dente. Existe uma frase célebre de um filósofo muito famoso que dizia: me dê uma alavanca e moverei o mundo. Quando eu tenho uma alavanca, eu tenho uma potencialização de forças. E eu não quero que isso aconteça sobre os dentes. Eu não quero que isso aconteça. Mas, em algumas situações, as alavancas elas estarão presentes. A gente não consegue eliminar elas. Isso vai acontecer quando a gente tiver extremidade livre. Vamos entender que as alavancas que podem estar presentes na boca, associadas à prótese. Vejam bem, se atentem bastante a essa situação. Nessa primeira imagem, nós temos uma alavanca de primeira classe, tá? Ou alavanca classe 1, tipo 1. Essa alavanca de primeira classe, ela representa o funcionamento de uma gangorra. Uma gangorra, aquela que a gente brincava quando criança. O que é que significa? Que quando eu tenho uma alavanca de primeira classe, eu tenho uma barra. No centro dessa barra existe um ponto de fulcro, que é justamente onde essa barra faz a rotação. De um lado, eu tenho a aplicação de uma força, de uma potência. Do outro lado, existe uma resistência. Potência numa extremidade, fulcro, local de rotação no meio, resistência na outra extremidade. Potência, fulcro, resistência. Essa é a minha alavanca de primeira classe. Ok? Quanto maior for a minha potência, maior precisa ser a minha resistência para manter esse sistema estável. Se eu tiver uma potência maior do que a resistência, a minha gangorra vai se movimentar. Vamos entender agora a alavanca de segunda classe. Percebam que o fulcro mudou de lugar. Agora eu tenho um fulcro na extremidade. Extremidade. No meio
eu tenho a resistência. E na outra extremidade eu tenho a potência. Então imagina alguém fazendo uma força para levantar essa barra, um peso sobre a barra no centro e a rotação acontecendo aqui onde está o F. Me diz uma coisa, o que é mais fácil movimentar? A alavanca de primeira classe ou a alavanca de segunda classe? O que se mexe mais fácil? Onde eu vou precisar fazer mais força? Na primeira ou na segunda? Lembra da gangorra. Para a gangorra movimentar, não precisa de muita força. Basta que eu faça uma forcinha para baixo, quem está lá do outro lado levanta. A hora que aquele outro está lá em cima, ele faz força para baixo, ele desce, o outro levanta. Então, é muito mais fácil movimentar uma alavanca de primeira classe. A alavanca de segunda classe exige que a potência seja mais intensa, porque a resistência está aqui no meio do caminho, fazendo força no sentido contrário, e o meu ponto de rotação está distante da minha potência. Essa é uma situação mais trabalhosa. A gente ainda tem uma condição de alavanca de terceira classe. Ah, sim. Olha só que interessante. Essa alavanca de segunda classe, assim como a de primeira classe, que a gente percebeu que acontece nas gangorras, a alavanca de segunda classe, ela também acontece na vida real, né? No nosso dia a dia. Se vocês lembrarem do carrinho de pedreiro, né? Que o pedreiro está em uma extremidade. Na outra extremidade está a rodinha do carrinho. E no meio está um monte de areia. Quando o pedreiro pega na extremidade e faz força para levantar o carrinho, ele está justamente vivendo uma alavanca de segunda classe. Já a alavanca de terceira classe inverte. Na alavanca de terceira classe, nós temos um fulcro na extremidade, uma resistência na outra extremidade, e no meio do caminho está a potência. No meio do caminho está a potência. Essa situação, ela não acontece quando nós estamos estudando as próteses parciais removíveis. Estudando prótese parcial removível, a gente entende que apenas as alavancas de primeira e segunda classe estão presentes. A de terceira classe, ela não acontece nas próteses parciais removíveis. A alavanca de terceira classe é aquela que a gente enfrenta quando nós estamos pescando com a vara de pescar, né? Quando eu estou com a vara de pescar, a vara de pescar, quem é pescador sabe, a gente apoia ela na barriga, né, na cintura, é o nosso ponto de apoio, é o nosso fulcro. A potência está na nossa mão, então a gente segura ela praticamente na metade, ou um pouco menos da metade, para a gente puxar o peixe. Então a gente puxa, tem a carretilhazinha, né, o molinete, e lá na ponta está o peixe. Lá na ponta está o peixe. Então, a alavanca de terceira classe é essa que acontece quando a gente está pescando. Mas em prótese parcial removível, a gente não tem a incidência dessa alavanca de terceira classe. A gente vai se atentar à alavanca de primeira e segunda classe. Tá? Muito bem. Essas alavancas, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Mas vocês já perceberam que a alavanca de primeira classe, ela
ela acontece mais fácil, eu não preciso de muita força para fazer ela surgir. Em odontologia, a gente tem que pensar nisso também. Eu preciso tentar, já que a alavanca vai acontecer sobre a prótese, eu preciso que a alavanca que aconteça sobre a prótese seja uma alavanca mais difícil de aparecer. Então, observem essa situação. Nós temos aí uma prótese de extremidade livre, né? E o que nós estamos vendo aqui é uma força sendo aplicada sobre dentes, então eu tenho aqui uma potência. Eu tenho um grampo sobre o dente pilar, e esse grampo, obviamente, tem aqui na superfície oclusal um apoio. Então, quando a força incide sobre essa extremidade livre, e aqui embaixo eu tenho fibromucosa, que vai se movimentar, e vocês já perceberam, vocês já aprenderam que ela realmente se movimenta 10 vezes mais do que esse movimento dente. Essa fibromucosa resiliente vai se movimentar, a prótese vai baixar um pouquinho, vai ter um micromovimento, isso vai acontecer. E esse movimento vai acontecer à medida em que a prótese rotaciona ao redor deste ponto aqui. Deste ponto. Este ponto, posicionado sobre a superfície oclusal, adjacente à área desdentada, é o meu fulcro. E onde é que está a minha resistência? Aqui na ponta ativa do grampo. Ponta ativa do grampo. Alavanca de primeira classe. Alavanca de primeira classe. Só que eu já disse para vocês que a gente não quer que isso aconteça. A gente tem que pensar em estratégias para resolver esse problema. Olha aí o princípio. Deve-se prevenir ou minimizar o aparecimento de alavancas e planos inclinados. Os planos inclinados vocês já viram. A gente precisa fazer nicho para resolver esse problema. E para resolver o problema das alavancas, o que a gente vai fazer? A gente vai entender a partir de agora. Eu preciso fazer algo para melhorar essa situação. A alavanca vai existir. Eu preciso minimizar. Os planos inclinados eu consigo prevenir, eu consigo eliminar, mas a alavanca não, ela vai aparecer por conta da resiliência da fibromucosa. Tá? Olha só que interessante, pessoal. Quando a gente estuda sobre apoio, a gente comenta com vocês que os apoios nos dentes anteriores, eles podem ser confeccionados nos nichos, né? Nos cíngulos dos dentes anteriores. Mas existem alguns livros, alguns autores que dizem que esses apoios podem ser também confeccionados sobre a incisal dos dentes anteriores. Só que vocês já me disseram muito bem que fazer apoio na incisal não é uma boa alternativa. Não é uma boa alternativa porque é feio, vai aparecer. Só que além de ser feio, a gente tem uma condição biomecânica muito perigosa associada a esse apoio posicionado na incisal. Muito perigosa. Vejam só. O apoio posicionado no cíngulo ou na incisal pode tracionar o dente para o sentido lateral. E se isso acontecer, o dente sofrerá uma rotação ao redor de uma linha de fulcro, de um ponto de fulcro que está lá na região apical da raiz, do terço médio para o apical. Quanto maior é a distância do meu apoio até o fulcro, maior é o potencial de rotação desse dente. Maior é o risco que ele rotacione. Então, nessa situação, pensando biomecanicamente, é muito mais interessante para minimizar o potencial de rotação do dente ao redor do fulcro,
que o apoio seja realmente posicionado no nicho, no cíngulo e não na incisal. É melhor que esse apoio seja posicionado no cíngulo, sobre um nicho preparado, porque o cíngulo está mais próximo do ponto de fulcro. E quando eu tenho uma menor distância, eu diminuo o braço de potência, a intensidade da força de rotação. Se eu faço o meu nicho lá na incisal e posiciono na incisal o meu apoio, eu tenho um braço de potência muito grande e a força incidente sobre o dente, rotacionando este dente ao redor do fulcro, é muito maior. Vejam só. Em situações de extremidade livre, as alavancas elas vão acontecer. Isso é inevitável. A gente vai entender já já como melhorar essa situação, como minimizar o problema das alavancas, mas elas vão acontecer. Em próteses de extremidade livre, as alavancas estarão presentes. Eu preciso tentar contornar essa situação minimizando, mas não eliminando, elas vão estar presentes. Para minimizar a força que incide sobre o rebordo e a força que incidirá sobre os dentes pilares, eu preciso contemplar aquele nosso primeiro princípio: efetivo suporte mucoso. Porque se eu tenho uma prótese muito bem adaptada sobre a mucosa, eu tenho condição da força que incide sobre ela se distribuir muito melhor e minimizar a força localizada em determinadas regiões. Né? Efetivo suporte mucoso. Eu aumento a minha área de suporte, eu dou condições para que a distribuição da força que incide sobre a prótese aconteça sobre uma região maior. Eu reduzo a força que incide sobre o dente pilar, porque dente não gosta de força lateral. Além do efetivo suporte mucoso, eu posso ainda utilizar um segundo artifício. Eu posso trabalhar com uma prótese muito bem adaptada, e além de muito bem adaptada, que ela se estenda sobre a maior área possível, que ela recubra realmente toda a área chapeável, toda a área que está apta a receber sobre ela a prótese. Então, se eu tenho condição de fazer uma prótese um pouquinho mais longa dentro dos limites aceitáveis, eu vou fazer, ao invés de fazer uma prótese mais curta. Por quê? Porque eu preciso de uma ampla cela para distribuir com mais efetividade os esforços mastigatórios. Eu não quero que um lugarzinho só do osso receba força. Eu não quero que essa força incida sobre o dente pilar. Eu quero que ela se dissipe, que ela se distribua. Além disso, a gente pode ainda lançar mão de uma redução da mesa oclusal. Muito bem, a gente trabalha com dentes posteriores um pouquinho mais estreitos. É claro que estreitos dependendo da condição que a gente tem para o respectivo paciente, né? A gente não vai usar o menor de todos, a gente vai usar o menor que cabe para aquele paciente. Usando dentes mais estreitos, eu diminuo a área de incidência da força. Antes eu tinha, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco setinhas incidindo sobre a oclusal desse molar. Eu diminuí a largura dele, eu estou trabalhando com um dente mais estreito, com uma mesa oclusal menor, e ao invés de incidir sobre a oclusal do meu dente cinco setinhas, agora está incidindo três. A força incidente é menor. Eu diminuo o braço de potência.
Eu posso trabalhar com dentes posteriores mais estreitos, dentro das condições aceitáveis para o meu paciente. Dentes posteriores mais estreitos, justamente. Cela a mais ampla possível, respeitando os limites da área chapeável e a mesa oclusal estreita, para que eu tenha uma incidência de forças diminuída, reduzida. Além disso, pessoal, olha só que interessante. Alguns autores dizem que a gente pode até pensar em reabilitar os nossos pacientes, eliminando desses pacientes o segundo e o terceiro molares. Então, eu reabilito apenas até o primeiro molar. E outros autores dizem ainda que em situações extremas eu posso eliminar também um pré-molar. Então, eu reabilito com um pré-molar e um molar. Diminuindo a quantidade de dentes, eu estou diminuindo, reduzindo a minha mesa oclusal e diminuindo também a força incidente sobre a prótese durante os esforços mastigatórios. Essa é uma estratégia que a gente usa para minimizar a força. Já que a força causada pela alavanca ela vai existir, a gente tenta minimizar. E a partir disso surge mais um princípio, né? Surge mais um princípio, que é justamente em PPRs de extremidade livre, a mesa oclusal dos dentes artificiais deve ser reduzida, mantendo a cela mais ampla possível dentro dos limites anatômicos. Nós já vimos três princípios. Três princípios. Eu preciso de um efetivo suporte mucoso. Eu preciso minimizar ou eliminar o surgimento de alavancas e planos inclinados. E eu preciso de uma mesa oclusal reduzida para reduzir a incidência de forças mastigatórias sobre a prótese. Vamos entendendo como é que funcionam esses princípios, hein? Preciso que vocês entendam. Nas próteses de extremidade livre, a alavanca vai acontecer. Ela vai estar presente. Vocês estão vendo estratégias, eu estou mostrando para vocês estratégias para minimizar o problema que essa alavanca poderia acarretar. Mas elas vão existir, a gente não vai acabar com elas, a gente precisa contornar a situação. Por isso que eu coloquei aqui que as próteses de extremidade livre, elas sempre são um grande desafio biomecânico. São um grande desafio biomecânico porque as alavancas estarão presentes. Mas a gente viu que nós temos alavanca de primeira classe e alavanca de segunda classe. Eu comentei com vocês que as alavancas de primeira classe, elas acontecem de um jeito mais fácil e elas acabam incidindo uma força mais intensa sobre os dentes. A gente precisa melhorar essa situação, né? Vamos lá, olha aqui o exemplo de novo. Ó. Nós temos aqui a nossa prótese de extremidade livre. Sobre os dentes, o paciente está mastigando e está incidindo uma força, né? Essa prótese vai se movimentar por conta da resiliência da fibromucosa que está embaixo. Então, ela vai fazer um pequeno movimento. A fibromucosa permite isso. E quando ela movimenta, ela rotaciona ao redor de um ponto de fulcro, uma linha de fulcro, que está aqui, na distal, nessa situação, na distal do primeiro premolar. Eu tenho aqui a potência, eu tenho aqui o fulcro e tenho aqui a resistência. Potência, fulcro e resistência. Percebam, pessoal, que quando a potência estiver agindo e a prótese estiver rotacionando, ela vai realmente rotacionar, essa ponta ativa do nosso braço de retenção, ela vai agarrar aqui no dente, ó. E à medida em que ela se prende
na posição em que ela foi realmente confeccionada, existe uma carga que é aplicada sobre esse dente pilar que é torsional, no sentido de puxar o dente para trás. A prótese se movimenta para baixo, olha aqui o sentido da setinha, ela vai se movimentar. Só que a ponta ativa do grampo está em contato com o dente. E à medida em que a prótese se movimenta para baixo, o grampo vai fazer força no dente, puxando o dente para trás, ó, fazendo uma torção. E dente, e ligamento periodontal e osso não gosta de força torsional. A gente precisa melhorar essa situação. Mas a alavanca ela vai acontecer. Essa alavanca que a gente acabou de entender é a alavanca de primeira classe. Se as alavancas estarão sempre presentes, nós vamos pensar em uma alternativa para mudar o tipo de alavanca. Vamos tentar transformar essa alavanca de primeira classe em uma alavanca de segunda classe. E a gente consegue fazer isso. Olha que interessante. A gente fez uma modificação. Nós temos ainda a força mastigatória incidindo sobre a região posterior da prótese. Então, eu tenho aqui uma potência. Só que a alavanca de segunda classe, ela tem uma inversão entre fulcro e resistência. Então, vamos mudar. Aqui está o meu grampo, e é a minha resistência. E ao invés de a gente posicionar o apoio na distal, antes ele estaria aqui, ó, vizinho ao desdentamento, a gente vai mudar ele de lugar. Ao invés de colocá-lo adjacente ao desdentamento, a gente vai transportar ele aqui para mesial. Distante do desdentamento. Agora, olha que interessante. Antes eu tinha uma potência, um fulcro e uma resistência. Agora eu tenho uma potência, uma resistência, o grampo aqui no dente, e um fulcro. É a mesma situação que acontece lá no carrinho de pedreiro, que é muito mais difícil de movimentar, muito mais difícil de movimentar do que comparada à gangorra. E percebam agora, olha que interessante. Quando o paciente mastiga sobre essa região posterior, e ela vai se movimentar por conta da resiliência da fibromucosa, isso vai acontecer, a prótese vai descer. Vai se movimentar para baixo por conta da mucosa, que tem resiliência. Só que agora, eu mudei o lugar do fulcro. Então, eu transformei esse movimento em um movimento um pouquinho mais difícil de acontecer. E, além disso, eu mudei o tipo de grampo. Antes, eu tinha um grampo circunferencial. Agora, eu posicionei um grampo tipo barra, nesse caso, barra T. Observem que quando o paciente fizer força sobre esses dentes posteriores e a prótese se movimentar nesse sentido, aproximando-se e comprimindo a fibromucosa, o grampo tipo T, ele agora vai se movimentar junto com a prótese. Porque o meu grampo, ele surge lá da cela. Ó, ele sai aqui de baixo. Diferente do grampo tipo circunferencial, que surge do apoio. Agora, quando o paciente morde, eu não tenho mais a rotação do meu dente pilar. Porque quando a prótese se movimenta para baixo e o grampo acompanha esse movimento, ele acaba se distanciando do equador protético. E eu não tenho mais uma incidência de força torsional sobre o dente pilar. E essa é uma situação muito mais interessante pensando em biomecânica. Para o dente, é muito mais valioso que a alavanca seja de segunda classe do que de primeira classe.
Como é que a gente contorna o surgimento de uma alavanca de primeira classe? A gente contorna transformando essa alavanca de primeira classe em uma de segunda classe. Como é que a gente faz isso? Tirando o apoio da distal, adjacente à área de extremidade livre, e transportando este apoio para mesial. Para mesial. E associado a esse deslocamento do apoio da distal para mesial, eu mudo o meu grampo, que antes era circunferencial, para um grampo do tipo barra T, que surge a partir da cela. Quando a prótese se movimentar por conta da resiliência da fibromucosa, o grampo vai se movimentar junto com a prótese, se afastando do equador protético. E quando ele se afasta do equador protético, eu não tenho grampo fazendo força sobre o dente. Eu não tenho cargas laterais sendo geradas. Essa é uma situação muito mais interessante para o dente pilar. Já que a alavanca vai acontecer, é melhor que aconteça uma alavanca que não seja deletéria, que não seja prejudicial ao dente pilar. Né? A partir disso surge um quarto princípio. Em próteses parciais removíveis de extremidade livre, os apoios devem ser posicionados na mesial. Né? Próteses de extremidade livre, apoios na mesial, associados a braços de retenção, tipo barra. Quando eu faço isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando uma alavanca de primeira classe, eu estou transformando uma alavanca de primeira classe em uma alavanca de segunda classe, que para o dente pilar é ótimo. Ah, professor, e a fibromucosa? O que, que vai acontecer? Ela vai receber a força mastigatória do mesmo jeito. Classe não, é classe. Escrevi errado aqui. Segunda classe. A fibromucosa, ela vai continuar recebendo a força, porque ela é resiliente. Mas eu melhoro a condição do dente pilar. É o que a gente está vendo aqui, olha que interessante. Nós temos uma prótese de extremidade livre, um grampo tipo barra T, nós estamos vendo aqui, ó, sobre a mesial do dente pilar, o apoio. Essa prótese vai rotacionar ao redor do fulcro, que agora está distante do braço de potência. E o grampo funcionando como resistência. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Aguenta firme que nós já estamos acabando. Maria Luísa mandou uma mensagem, disse que caiu, hoje está só a Meilane e o Elisa aqui. Aí, galera, vamos lá, firme e forte. Vou deixar a aula gravada, pois se vocês quiserem, vocês podem assistir também. Essa prótese de extremidade livre, ela vai se movimentar. Vai se movimentar por conta da resiliência da fibromucosa. A gente já entendeu como contornar um pouquinho a força que é incidente sobre o dente pilar. Né? Então, quando a força acontecer nesse sentido, uma força mastigatória, vai acontecer a rotação aqui em cima desse apoiozinho roxo, azul. Vai rotacionar. E à medida em que essa prótese desce, o grampo que está saindo da própria célula também desce e se afasta do equador protético. Mas existem forças incidentes sobre a prótese que são contrárias a essa força de compressão.
Existem forças que tendem a puxar a prótese para distanciá-la da sua área de assentamento. Imagina o paciente comendo aquelas balas grudentas, né? Antigamente a gente chamava de bala toff, hoje em dia eu nem sei se isso existe mais, não sei se esse é o nome. São aquelas balinhas de caramelo grudenta. Imagina o paciente comendo uma bala daquela grudenta, e a hora que ele abre a boca, a tendência é que a prótese se movimente, né? Rotaciona. Ela não vai. Uai, entrei na casa errada, desculpa. Ai, meu Deus do céu. Tem cabimento a coisa dessa? A Meila tá em aula, tá escutando, ó. A vizinha entrou na casa errada aqui, meu Deus do céu. Ai, se não tivesse gravado, ninguém ia acreditar. Tá vendo só, Meila? Vamos lá. Pessoal, esse movimento vai acontecer, né? Quando o paciente come algo que é grudento, a tendência é que a prótese rotacione no sentido contrário. Ela não vai sair do seu local de assentamento, porque o grampo não vai permitir. O grampo não vai permitir. O grampo vai segurar, mas essa rotação vai acontecer. Eu preciso minimizar isso. E vejam só que interessante. Não é difícil a gente contornar essa situação. Se a gente, diante dessa situação, diante dessa possibilidade de movimento de posterior para anterior, o movimento rotacional de posterior para anterior, se eu vier aqui nos dentes anteriores e colocar uma estrutura rígida que faz parte da prótese aqui na frente, a hora que a prótese quiser rotacionar, aqui na frente vai ter alguma coisa esbarrando nos dentes, impedindo, bloqueando esse movimento. Entende? A prótese vai querer mexer de trás para frente, só que a hora que ela for fazer esse movimento, aqui na frente vai ter uma estrutura metálica encostadinha no dente, bloqueando essa rotação. Né? Isso é justamente o que a gente chama de retenção indireta. Retenção indireta. Então, isso que a gente posiciona à frente da linha de fulcro é justamente a retenção indireta. Se vocês observarem essa imagem, vocês vão compreender o que é essa retenção indireta. Nós estamos vendo aqui uma prótese inferior, tá? Uma prótese inferior. Nós temos aqui uma barra dupla de Kennedy, uma barra lingual dupla, barra lingual e outra barrinha passando pelos dentes. Imaginem agora que esse paciente ele está comendo alguma coisa grudenta e a prótese vai se movimentar de trás para frente, póstero anterior. A hora que essa prótese quiser rotacionar, essa barrinha que está encostadinha nos dentes, ela vai realmente tocar nos dentes e vai impedir esse movimento, bloquear o movimento, né? Essa barrinha é justamente a retenção indireta. Eu não preciso necessariamente de uma barra contínua como essa. Eu precisaria de pelo menos um ponto, um apoio posicionado à frente da linha de fulcro para impedir que essa prótese rotacionasse. Surge a partir disso um quinto princípio. Determinada a existência de uma linha de fulcro, deve-se posicionar os retentores indiretos na maior perpendicular para impedir o movimento de rotação da prótese. Muito bem. Já já a gente vai ver isso de novo para a gente materializar todas essas situações.
Todos esses 5 princípios que a gente conversou até agora, eles são princípios relacionados a próteses de extremidade livre. Próteses de extremidade livre. Só que as coitadinhas das próteses dentosuportadas, aquelas situações de classe 3, né? Elas também precisam ser consideradas. Só que são situações muito mais previsíveis. Muito mais previsíveis. O ideal, o bacana seria que a gente sempre reabilitasse pacientes em condição de classe 3. Mas, infelizmente, não é a gente que determina isso, né? Quando eu estou fazendo uma prótese, para um desdentamento intercalar que me dá a condição de uma prótese dentosuportada, eu preciso pensar na rigidez dessa prótese. Eu preciso que ela seja rígida. Quando eu tenho rigidez, quando eu tenho uma estrutura metálica que me fornece rigidez, eu consigo uma menor concentração de tensão e uma melhor distribuição de cargas. Eu reduzo o potencial de alavanca. E isso a gente faz diminuindo o tamanho da estrutura metálica. Olha que interessante. A gente já falou sobre isso lá nas nossas aulas de sistema de conexão. Pensem vocês, essa barra aqui, ó, grande, grandona, uma barra bem grande, da mesma largura, mas maior, mais comprida. E agora a mesma barra com essa largura aí, só que pequenininha. De fato, é muito mais flexível, é muito menos rígida aquela que é comprida. Quanto maior é a minha barra, maior é a flexibilidade dela. Se eu estou fazendo prótese e eu preciso que a minha prótese seja rígida, eu tenho que trabalhar com estruturas metálicas mais estreitas. Eu tenho que diminuir esses comprimentos, porque dessa forma eu melhoro a rigidez. E nesse sentido, surge um sexto princípio. Nas próteses dentosuportadas, os apoios dos retentores diretos devem ser adjacentes às áreas anodônticas. O que significa? Que quando eu tenho classe 3 e quando eu tenho prótese dentosuportada, os apoios, eles estarão sempre vizinhos ao desdentamento. Então, vocês estão vendo aí os dentes artificiais, né? E do ladinho dos dentes artificiais estão os apoios. Justamente porque eu quero reduzir o tamanho da minha barra. Vamos desenhar uma situação aqui diferente para vocês entenderem. Vamos pensar que esse apoio que está aqui adjacente à área desdentada, ele poderia ser confeccionado lá na distal. Eu podia fazer esse apoio aqui. Só que se eu fizesse esse apoio aqui, essa estrutura metálica, esse conector maior, ele teria que vir até aqui. E aí eu teria um conector maior. Olha lá. Eu teria aumentado isso tudo aqui, ó. E quanto maior a minha estrutura metálica, maior é a chance de ela ter flexibilidade. Eu não quero que isso aconteça. Por conta disso, os apoios serão sempre posicionados vizinhos à área de desdentamento, adjacentes à área de desdentamento. Ok? Pessoal, esses são os 6 princípios que a gente tem que levar em consideração para desenvolver o planejamento das nossas próteses parciais removíveis. Quando a gente retornar às nossas atividades,
a gente vai treinar esse planejamento. A gente vai executar, tá? E eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que a gente desenvolve isso levando em consideração esses princípios, tá? Mas para vocês entenderem como isso funciona, eu vou passar bem rapidinho esses próximos slides para vocês verem a aplicação. Então perceba que nós temos aí tipos de desdentamentos diferentes, né? Nós temos duas situações de classes um e 2, né? Duas situações de próteses dentomuco-suportadas, uma classe 4, é uma classe 4 extensa, que pode ser também classificada como dentomuco-suportada, e aqui uma classe 3 dentosuportada. E a gente precisa ir atrelando a essas situações esses princípios que a gente acabou de estudar. Então vamos aplicar aí, ó. PPR de extremidade livre deve ser planejada para obter efetivo suporte mucoso. Se eu tenho prótese de extremidade livre, eu tenho que planejar efetivo suporte mucoso, moldagem impecável. Nas PPRs de extremidade livre, a mesa oclusal dos dentes artificiais deve ser reduzida, mantendo a cela o mais ampla possível dentro dos limites anatômicos. Moldagem muito bem feita, delimitação da área chapeável com bastante critério. Estamos aí, ó, identificando quais são as áreas de desdentamento. Marcamos que áreas de desdentamento são essas. É o primeiro passo para a gente fazer o nosso planejamento. Delimitação das áreas desdentadas. A partir dessa delimitação das áreas desdentadas, que surge a partir da classificação das arcadas, a gente vai selecionar quais serão os nossos dentes pilares. Os dentes pilares, de modo geral, são os vizinhos à área desdentada, adjacentes à área anodôntica, com exceção daqueles que têm um prognóstico periodontal duvidoso. Se eu tenho um dente que tem menos da metade da sua raiz suportada por osso, eu preciso de avaliar com bastante cuidado, porque esse não é um dente interessante para ser pilar. E nessa situação onde eu tenho um dente que sofreu uma doença periodontal, eu preciso pensar em alternativas para substituir esse dente. Eu preciso deslocar, que é aquilo que a gente faz na classe 5 de Kennedy. Eu não uso o dente pilar vizinho, eu uso o próximo, né? Eu substituo. A gente pode fazer isso. Mas, de modo geral, os pilares são os vizinhos à área desdentada. O próximo passo é, sabendo quem são os dentes vizinhos, decidir onde serão posicionados os apoios. E existem regras para isso. Princípio número 2. Deve-se prevenir o aparecimento de alavancas e planos inclinados. Nas PPRs dentossuportadas, os apoios devem ser posicionados adjacentes à área endodôntica. Não há potencial de alavanca. Eu vou diminuir o comprimento do meu conector maior e deixar ele mais rígido. Quarto princípio, nas PPR de extremidade livre, os apoios devem ser posicionados na mesial dos pilares, associados a braço tipo barra. Então, a gente vai decidindo isso. E sabendo onde serão confeccionados os apoios, a gente vai, a partir disso, decidir quais grampos a gente vai usar. E para decidir o grampo, a gente tem que levar em consideração alguns fatores: grau de inclinação dos dentes pilares, retenções disponíveis, localização dos espaços desdentados, acidentes anatômicos, conforto, estética. Existem de grampos, milhares de grampos, né? A gente vai escolher o mais interessante, levando em consideração esses fatores, esses 6 fatores.
Vamos agora identificar o local necessário para o posicionamento do retentor indireto. E para isso a gente tem que identificar onde será a linha de fulcro, né? Existe um potencial de rotação da prótese ao redor da linha de fulcro. E para identificar a linha de fulcro, a gente tem que traçar uma reta que une os nossos apoios mais posteriores. Então, aí eles. A tendência é que a prótese rotacione ao redor destes apoios. Linha de fulcro. Sabendo onde está a nossa linha de fulcro, a gente posiciona os retentores indiretos na maior perpendicular à linha de fulcro. E a gente finaliza traçando o nosso sistema de conexão. E para selecionar esse sistema de conexão, a gente precisa entender qual é o tipo de desdentamento, identificar a necessidade de suporte, se eu preciso ou não de retenção indireta, se existe a necessidade de estabilizar dentes, se eu tenho pontos de interferência anatômica, eu preciso levar em consideração a preferência do paciente também estética. Olha só, existem vários, não somente esses, são vários conectores maiores e menores. A gente agora precisa planejar eles. Vamos executar um caso, olha aí. Este é um caso de classe 1 inferior. O primeiro passo é localizar os desdentamentos, estão aí localizados. O segundo passo é selecionar quais serão os dentes pilares, geralmente adjacentes à área anodôntica. Selecionados os dentes pilares, a gente posiciona os apoios. E como eu tenho aqui extremidades livres e eu preciso planejar uma modificação de alavanca, os meus apoios sairão da distal e serão posicionados na mesial. Determino quais são os meus grampos. E para modificar a minha alavanca de classe 1 para classe 2, eu preciso, em associação aos apoios deslocados para mesial, posicionar ainda braços de retenção tipo barra. Se eu tenho um braço de retenção, do lado oposto eu tenho um braço de reciprocidade. Vamos determinar a linha de fulcro. E na maior perpendicular, lá na frente, a gente posiciona os retentores indiretos. Nesse caso, uma barra dental. Vamos traçar o nosso sistema de conexão. É claro que o desenho aqui não fica muito bonito, um desenho feito no computador, mas o que nós temos aí é uma barra lingual dupla ou barra dupla de Kent. Esse desenho, ele é feito sobre o modelo de estudo, sobre o modelo inicial. Este modelo já está delineado e agora ele recebe esse desenho. E agora, com o desenho e o delineamento feito, ele vai para o laboratório, para o técnico transformar esse nosso desenho em uma estrutura metálica propriamente dita. Muito bem. Esse é a finalização, a gente finaliza fazendo o desenho da cela, uma pontinha no finalzinho que chama toque tissular, que é um stop, um ponto de parada, né? O técnico agora consegue enxergar isso aí e entender exatamente o que ele precisa desenvolver, o que ele precisa fazer, né? Pessoal, muito bem. O que eu havia programado para falar com vocês hoje vai até aqui, tá? É um conteúdo bastante complexo, trabalhoso, a gente precisa ler, entender, estudar. Eu já estou postando a aula gravada lá no Conecta para vocês, já postei os slides e postei também um texto de apoio, que é o texto de onde toda essa aula surgiu. É o texto que eu uso como base para construir essa aula. Então, estudem, tá? Estudem. Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem, me perguntem, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Meilane ficou aí o tempo todo, Elias também veio, tá? Obrigado pela presença, pela participação. Fiquem com Deus, um ótimo restinho de noite para todos vocês, uma boa sexta-feira. Qualquer coisa eu tô por aqui. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Um abraço, até mais, Elias, Meilane, até mais.